Pessoal, estou aqui de volta. Nove horas, tá? Essa etapa um aí é uma etapa meio pesada, tá? Uma etapa... Não é que é pesada, né? Tudo é uma questão de essa disciplina, pessoal. É a disciplina de teoria de controle moderno. Eu sou meio de pé atrás de deixar uma disciplina dessa Blender, tá? Mas, enfim. Aí vocês têm um conteúdo online, né? No livro também dá para dar uma estudada. E tem uns livros de apoio também, né? Livro do Agatha e tal, tá explicando isso lá. E na medida com o tempo que vocês forem fazendo as coisas aí, vocês vão assimilando, tá? Bom, a unidade 2.3, a unidade 4, pessoal, eu vou mostrar aqui no livro. Então, ó, aí eu recomendo que vocês deem uma... Na unidade 1, né, introdução ao sistema de controle, transformada de Laplace, problemas práticos. Unidade 2, representação. Análise de estabilidade. E aqui na unidade 4, pessoal, o conceito de projeto de controladores, tá? Basicamente, ele vai te explicar o que é controlador do tipo PID e problemas práticos utilizando controladores, tá? Então, eu vou mostrar aqui dentro do MATLAB, primeiro, um exemplo, né, usando uma ferramenta do MATLAB chamada uma PidTuner. Aí, ele vai fazer o cálculo, né, de um controle dentro de uma planta. Eu vou mostrar no MATLAB primeiro, e aí depois eu acredito que vai ficar mais fácil de explicar a teoria, tá certo? Bom, tem um diretório aí de vocês, dentro desse arquivo que eu publiquei, chamado PidTuner. O tuning aí quer dizer de sintonia, tá? Aí dentro desse negócio aqui tem um exemplo, PidTuner. Aí eu vou abrir esse script. Então, nós estamos nesse exemplo 3. Eu vou explicar a primeira aplicação e depois eu explico a teoria. Vou abrir esse script. Então, vou deixar ele abrir aqui o arquivo. Bom, o que acontece, pessoal? Esse script, o que ele está mostrando? Ele está mostrando uma função de transferência, uma planta, tá? Modelada pelo seguinte... O denominador é uma equação de segunda ordem. O numerador é uma equação de primeira ordem, tá certo? Eu fiz aqui um G de S, TF num vírgula DEM, e apliquei um degrau. Então, se eu rodar esse sistema, essa planta aí, ó, lá no MATLAB, rodar essa planta, a função de transferência de uma planta qualquer. Então, ele gerou essa função de transferência aí, ó, 0,4528S, né? Aí a equação do denominador tá S ao quadrado menos... A pergunta é, essa função de transferência é um sistema estável? Então, eu apliquei um step, né, nesse G de S.
e o gráfico, o resultado, eu estou contando de 1 até 10, tá, pessoal? A função de transferência é essa, e no script está assim, step GDS. Então, se eu publicar agora esse step GDS, vai dar esse gráfico aqui, ó. Desculpa, cliquei errado aqui. Então, você aplicou um step na planta, mas o gráfico não tem nada a ver com o degrau, ó. Ele está indo para o infinito. Observe que ele veio, ó, subiu aqui, ó, 4,5, 10 elevado a 28. Isso é um colapso. Isso é uma exponencial. Você está aplicando um degrau na entrada e ele está indo para o infinito na saída. Sistema instável. Tá certo? Bom, qual que é a minha alternativa, então? Eu tenho que ter alguma coisa para mudar, né? Então, quer dizer que tem algum polo desse sistema que está no semiplano direito. Bom, pessoal, de modo resumido é o seguinte. Quando eu acrescento polo no sistema, eu vou acrescentando polo, tá? Eu posso acrescentar zeros e polos. Na medida que eu acrescento zeros e polos, quer dizer que eu vou mudando a dinâmica desse sistema, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui para vocês, primeiro, uma ferramenta. Então, tá muito claro aqui que esse sistema está instável, tá? Você aplicou um degrau, você fez um step GDS, e olha como é que o gráfico tá. Tá instável, tá certo? Bom, o que eu vou fazer agora? Vou voltar no script. Bom, esse comando feedback GDS aqui, pessoal, ele é um comando chamado, você está fechando a malha, com uma realimentação unitária. Eu tenho a planta GDS num bloco, estou fazendo uma realimentação e o bloquinho de baixo, o H é 1. E aí eu joguei a função de transferência para essa função de transferência em malha fechada. Vou rodar isso aqui. Vai dar outra função de transferência, porque a função de transferência em malha fechada é G de S sobre 1 mais G vezes H. Tá certo? Vou parar de compartilhar aqui e compartilhar, então, o meu MATLAB. Então, o que eu estou dizendo? Ó? Função de transferência em malha fechada. Essa aqui é a função de transferência direta da planta. Estou fazendo a função de transferência em malha fechada. Quando eu clicar, ó, mudou a função de transferência. A função de transferência direta era assim. A função de transferência em malha fechada mudou. Tá? Observe que aqui é 1.271. Não, na verdade está o mesmo, né? Aqui, ó. Aqui que mudou. G de S. Aqui, ó, os números aqui, a função mudou. Tá vendo? Aqui é 1.7, 0.74, embaixo lá 1.271, Então eu fechei a malha e vou aplicar um degrau. A gente poderia ter dado sorte da função de transferência em malha aberta ser estável e a função de transferência em malha fechada ser estável. Mas, se eu aplicar um step aqui, ó, função de transferência em malha fechada, vai acontecer uma coisa muito estranha. Porque eu estou aplicando um degrau. Olha que coisa maluca. Eu apliquei um degrau, veio o sinal aqui em 0, depois lá no instante tempo, 100 segundos, ele foi para infinito, explodiu. Como dizia um professor meu, Paulo Marcelo da UFOP, chama apelido de Paulo Gago. Tem um apelido, né? Mas não chama ele de Gago, não, senão que ele fica bravo. Explodiu, tá vendo? Sua energia na saída foi para o infinito. O sistema continua não sendo estável. Bom, o que é criar um controlador para esse sistema, pessoal?
Eu vou, então, ilustrar aqui dentro da minha mesa digitalizadora. Na minha mesa digitalizadora, o sistema que eu acabei de mostrar para vocês, ele é assim, ó. Eu tenho um G de S. Aí eu fiz uma realimentação aqui de unitária nele, tá? E aqui eu tenho um R de S. E aqui tem um mais e um menos. Mais e menos. E aí eu fiz, essa aqui é a minha planta, tá? Bom, o que eu vou fazer, pessoal? Eu posso criar um bloco, um bloquinho, na frente desse G de S, de modo que eu mude as características dessa função de transferência. Vou criar um bloco aqui na frente, ó. Aqui é o H. E esse bloco aqui eu vou mexer, ó. Se eu colocar um K aqui, pessoal, esse K vai multiplicar a minha função de transferência no denominador, tá? Quando eu coloco esse K, quer dizer que eu estou aplicando um ganho na minha planta. Esse K vai me dar uma dinâmica dentro da minha planta, tá? Esse K é o número, é uma constante. Então, quando eu tenho apenas o K, eu digo que esse controlador ele é proporcional. É um controlador P. Mas eu posso colocar mais coisas aqui, ó. Eu posso colocar um integrador. Um integrador, integrador, o integrador em S é 1 sobre S. Proporcional, integrador, e eu posso colocar uma derivada, um derivativo. O derivativo, vocês vão ver que tem uma... Então, são parcelas que eu coloco aqui, ó, no lugar desse negócio. Eu posso colocar uma característica de um controlador proporcional. O proporcional, ele deixa o sistema mais rápido. O integral, ele muda, ele elimina, o integral, ele elimina o erro em regime permanente. E o derivativo, ele muda, ele torna o sistema mais rápido, tá? Derivada trabalha com a taxa de variação. Ele muda, ele melhora um monte de coisa, mas ele não elimina o erro em regime permanente, tá certo? Então, existem várias técnicas para você calcular os parâmetros desse controlador proporcional integral derivativo. Tem o método dos Zigonikos, tem o método né, tem vários métodos aí, tá certo? Para saber são os valores que você tem que colocar nessa caixinha aqui. De modo que o seu sistema fique do jeito que você quer, né? Com erro aceitável, erro de regime permanente aceitável, com tempo, né, de subida aceitável, com sobressinal aceitável, tá certo? Primeiro eu vou mostrar usando o MATLAB 9.15, né? Então a gente não tem muita expectativa de entender tudo isso aqui agora não, tá? Mas eu vou mostrar aqui dentro do MATLAB então. Vou parar de compartilhar a tela aqui. E vou voltar lá no meu script. Bom, aí eu fiz lá apliquei lá o step no GDS. Fechei a máquina com realimentação unitária, tá? Lembra, esse 1 aqui poderia ser qualquer valor em S. Apliquei um degrau e o sistema está instável. Aí, pessoal, eu chamei uma função chamada piritânia. Passei a minha função de transferência e falei que eu quero utilizar um controlador PID.
Eu quero que ele calcule os parâmetros para mim, de forma que o meu sistema ele fique... Primeiro, eu quero que ele resolva o problema da instabilidade. Tá? Segundo, eu quero que ele calcule os parâmetros de um controlador PID. Tá certo? Então, eu vou chamar essa função aqui. Ó. Vou dar um Ctrl C, vou lá no MATLAB. Daqui a pouco eu vou compartilhar a tela com vocês na hora que ele aparecer para mim de modo gráfico. Demora um pouquinho, porque ele está fazendo alguns cálculos. E está calculando os parâmetros do controlador PID. Proporcional, integral, derivativo. Então, o que eu fiz até agora? O que eu fiz lá no MATLAB? Eu chamei a função PID-Turner. Falei a função de transferência em área fechada e o controlador que eu quero é PID. Tá? PID. Tipo do controlador. Quero que ele melhore a velocidade, o E é o regime permanente e o D aqui é de derivativo. É mais ou menos assim. O P torna o sistema mais rápido. O I melhora o E é o regime permanente. O PID é o Chuck Norris. Tá certo? Para sua planta. Então, eu vou compartilhar agora a tela que ele abriu. Olha só que interessante, pessoal. Ele está me dizendo o seguinte, se ele aceitar, se você aceitar a ajuda dele, olha o que ele vai fazer com o seu sistema. Que ele conseguiu. Ele melhorou o tempo de subida, o tempo para chegar em regime permanente para aproximadamente 0,8. Diminuiu o sobressinal o máximo que ele pôde. Tá? E o erro em regime permanente, pessoal, está próximo, né, de zero, porque lá se aplicou um degrau, ele foi para 1, está muito próximo de 1. Tá certo? E aí, nessa tela aqui, eu vou pedir para ele me mostrar os parâmetros que ele conseguiu. O KP é a constante que ele conseguiu para o... Se eu não me engano, eu cliquei aqui para ele mostrar os parâmetros. Eu acho que essa tela não está mostrando aí para vocês. Deixa eu... não está mostrando. Vamos ver se eu consigo dar um print aqui na tela. Vou dar um print screen. Print screen. E aí, nesse print screen, eu vou abrir um documento Word. Vocês podem fazer aí ao mesmo tempo aí também, tá? Vou abrir um documento Word e colar essa tela. Então, vou abrir aqui o Word, uma tela em branco. Só um minuto, tá, pessoal? Vocês podem ir executando aí o script, tá? Essa projeção com tela, ela fica muito lenta, tá? Desafio para engenharia de controle e automação. Vou dar um Ctrl V. Então,
Na hora que eu dei o PID Turner lá, olha só que interessante. Eu abri o documento aqui no Word. O que ele falou para mim, pessoal? Que os parâmetros que ele calculou para o controlador tem uma constante proporcional, um valor numérico de 42, a constante do termo integrador 82 e a constante do termo derivativo 0,21, tá? E com esses valores aí, com esses parâmetros, pessoal, ele conseguiu uma performance. O rise time, o tempo de subida, ele conseguiu com 0,0834. Esse rise time é o tempo que ele demora para atingir aproximadamente 90%. 90% aqui desse gráfico aqui, ó, 0,08. Para ele atingir 0,09 do valor que ele quer. O setting time, 2 segundos, ele está dizendo que em 2 segundos ele atingiu o regime permanente. O overshoot dele, o tanto que ele passou de 1, foi 14,5%. O pico foi de 1,15%. Tá? A margem de ganho é menos 20,6%. Você pode mexer no ganho aqui, 20,6 dB. Tá? E a margem de fase, 83,2 graus. E esse sistema em malha fechada, ele se tornou estável. Tá? Então, o que esse cara acabou de calcular para a gente? Quais são as constantes a serem utilizadas no controlador PID? Se você tivesse passado o parâmetro para ele lá, só um controlador P, ele ia calcular só o KP. Se fosse só um I, só o KI. Se fosse o D, né, um derivativo, só um KD. Então, essa função aí, PID, ele está fazendo cálculo, um ajuste para um controlador PID, tá? Usando a própria função do MATLAB. Vai ser uma ferramenta bastante útil aí para você. Tá certo? Bom, então, eu vou fechar aqui meu... Então, se você não soubesse nada de controlador PID, você ia dar esse comando aí, PID Turner, ele já ia fazer esse cálculo aí, tá certo? Voltando lá na ferramenta, pessoal, vou parar de compartilhar essa tela do Word. Voltando lá no PID Turner, você pode fazer alguns ajustes aqui, ó. Ah, eu quero que esse sistema fique mais lento. Você vai mudando ele aqui, ó. Olha lá. Muito lento, ó. Muito lento quer dizer que é um preço que você paga. Você está tornando o sistema mais rápido, mas aí você tem um overshoot, ó. Mais rápido. Aquele overshoot ali tem que ver se ele não pode ser proibitivo para você. Tá? Então ele está mudando os parâmetros. E na medida que você muda aqui o tipo de controlador, eu posso ter só um proporcional, só um P. O P, a performance é ruim lá. Ele está mais rápido, você consegue fazer o sistema ficar mais rápido, mas observe que lá em regime permanente ele não está eliminando o erro. Tá certo? O derivativo seria um controlador PD. Para essa planta aqui é muito simples, que é um sistema de segunda ordem. Também não eliminou o erro em regime permanente, ó. Tá vendo? Aí, o que elimina o erro em regime permanente é o integrador. Seria o integral. Coloquei só o integral, ele não conseguiu estabilizar o sistema, ficou criticamente estável. Se eu chamasse só um PI,
já melhorou alguma coisinha. O erro em regime permanente ficou 0. Então, o integrador, ele elimina o erro em regime permanente, tá? E o melhor mesmo é o PID. O PID, ele vai trabalhar com os 3 parâmetros. E esse show parâmetros aqui, pessoal, quando você clica nele, ele vai te mostrando os parâmetros do seu controlador. Tá certo? Então, eu vou dar como encerrada essa demonstração do script, né? Aí, o que acontece? Tem uma opção aí nesse PID que você manda ele exportar os parâmetros. O que é mandar exportar os parâmetros? Você diz para ele assim, ó, você vai lá dentro do MATLAB, quando você clica em Show Parâmetros, você tem a opção em exportar. Esse exportar aí, o que ele vai dizer para você? Ele quer que você exporte os valores que ele calculou para a workspace lá do MATLAB. E ele exporta e salva numa variável chamada C, numa matriz. Aí ele, na hora que eu der um export aí, ó, vou dar um print screen na tela de novo e vou colar lá no Word, para compartilhar com vocês. Aí eu vou dar um Ctrl V. Então, o que ele está dizendo para mim? Salve os parâmetros. Salve os parâmetros desse controlador. Olha lá. Exporte os parâmetros desse controlador para essa variável que eu chamei de C, tá? Para essa matriz aqui, ó. Bom, aí eu fiz os ajustes, salvei, peguei os valores do controlador, tá? Vou parar de compartilhar a tela e vou lá no meu script novamente. Então, o que o script está me dizendo, pessoal? Eu chamei a ferramenta PidTunnel, passei para ele a função de transferência, ftmf, PID, tá certo? E aí eu multipliquei esse C multipliquei o C pela função de transferência, com a realimentação unitária. E aí eu chamei um degrau unitário, salvei essa nova função de transferência numa variável que eu chamei de novo. Então, eu multipliquei o C aqui, ó, pela função de transferência em malha fechada. Vou pegar esse comando aqui e jogar lá dentro do MATLAB. Então, eu vou parar de compartilhar a tela. Vou lá no MATLAB. Então, olha lá. Novo feedback, nova função, C que multiplica. Poderia, em vez de... O que é o C? Se eu fizer o C aqui, ó, que ele acabou de calcular. Bom, por que ele deu indefinido, pessoal? Porque eu chamei a função PidTunnel e não pedi para ele exportar para C. Eu vou chamar de novo a função e vou pedir para ele exportar. Vou dar um OK. Eu não dei OK. Então, agora, se eu fizer C aqui, ó, o que é o C? O C é uma função algébrica formada por essa equação. Ó. É um KP, que é um K,
um valor constante, mais um KI. Esse KI, pessoal, é uma constante que multiplica 1 sobre S. 1 sobre S é um integrador, é um termo integral. A transformada de Laplace da integral é 1 sobre S. E o KD vezes S é um termo derivativo. Isso aqui é a componente derivativa do controlador. E o ganho dele é o KD. Aí ele fez o cálculo. O controlador é formado por essa constante proporcional, essa constante do termo integrador e essa constante do termo derivativo. Quais são os valores que ele calculou para o KP, para o KI e o KD? KP igual a 42, KI igual a 82 e o KD igual a 0,2. Tá certo? Então, é isso aqui que está multiplicando a minha equação algébrica. Então, na hora que eu fizer o cálculo agora, eu vou fazer novo igual essa constante que está em C, dentro dessa matriz, que multiplica a minha função de transferência de malha fechada. A minha nova função de transferência. Mas o que importa é que na hora que eu chamar agora, tá? Meu step novo, minha nova função de transferência, aliás, desculpa, ele fez a função novo, mas não é o step novo que eu tenho que fazer não, porque eu estou na malha fechada. Eu tenho um K que está multiplicando o meu G de S. Na verdade, eu tenho que colocar feedback em malha fechada. Minha nova função de transferência em malha fechada é igual feedback o minha função novo com realimentação 1. Com realimentação 1. Minha nova função de transferência em malha fechada, eu peguei essa função novo aqui, que eu multipliquei por C vezes a função de transferência em malha fechada, o H é 1, então a minha nova função de transferência em malha fechada, agora eu vou dar um step, nova função de transferência em malha fechada. E vou ver como é que ele vai se comportar. Bom, esse é o comportamento do meu sistema agora. Muito mais bonito. Observe que agora o sistema está estável. O erro em regime permanente, pessoal, está próximo de zero. Tem um sobressinal, tá? Mas o sistema está mais rápido, né? Está mais rápido. Essa é a dinâmica do sistema agora. Tá certo? Então, isso que eu acabei de demonstrar para vocês, é 9h35 agora, eu não tenho, né? Na hora que você estiver assistindo as videoaulas da unidade 4, ele vai estar te explicando isso, o conceito dos controladores, cada tipo. Eu não vou passar cada videoaula aqui, vou deixar para vocês assistirem e lerem a teoria, porque a disciplina é a disciplina Blender, tá? Mas é isso que ele vai explicar para vocês, os métodos que tem para fazer esse cálculo desse KP, desse KI e desse KD, tá? Nós ainda vamos ter mais um encontro online ainda. Então eu vou gravar isso aí para vocês, né? O pessoal está programando como é que vai ser isso aí. E aí para a gente dar mais uma passada nessa parte de controladores, mas a ideia... Então eu vou publicar aqui a unidade 4. Hoje a gente vai estender um pouquinho mais aí, tá? Mas está gravado.
Então, na unidade 4, vou passar rapidamente aqui, tá, pessoal? Porque nós temos 15 minutos apenas. As figuras que eu fui desenhando também, eu vou disponibilizar para vocês. Vou jogar lá, tá, o rascunho. Fechar um pouco de coisa aqui na minha máquina. Então vamos lá, teoria de controle. Só um minuto que o Ava está carregando. Bom, então, o que vai acontecer, pessoal? Então, no AVA, na unidade 4.1, seção 1, ele vai te explicar aí sobre os controladores industriais. Vou passar rapidamente aqui, tá? Então, o que ele está dizendo, ó, aí ele vai te falar, podemos aplicar diferentes, né? Uma ação proporcional, derivativo, integral e liga-desliga. Então, nessa unidade, ele vai te explicar o que cada tipo, né? Ele vai te falar assim, imagina o seu HD, o seu notebook. Na medida que você liga o notebook, se você estiver andando com ele, essa cabeça aqui vai dar erro na leitura, pode dar erro na leitura. Então, a ideia é que você coloque um controlador aí para evitar esse tipo de problema. Então, olha lá, o sistema aqui, o que ele está dizendo? Tem os distúrbios, que é esse movimento que você está fazendo, tem o motor e tem a dinâmica do disco. Então, a ideia é que você coloque um controle de velocidade para compensar esse distúrbio aqui, ó. Tem um sensor de velocidade aqui, tá? Então, olha lá, vai ter um erro de velocidade e ele tem que compensar isso no ponto 2, tá? Então, ele, né? Aí depois ele, nessa tensão, é para ele acelerar ou diminuir o movimento do motor, de modo que ele compense isso. Então, olha lá, ele explica isso aqui para um sistema hidráulico, né? Sendo um problema. Aí ele vai quais são os sistemas eletrônicos que fazem essa dinâmica? Proporcional, pessoal, são dois resistores aqui se você coloca um resistor em cima aqui na realimentação na entrada M, o ganho é o R2 sobre o R1. É um ganho só que você está aplicando sobre o sinal de entrada, tá? Quando você coloca o capacitor na entrada, é uma ação derivativa, ele está executando uma derivada no sinal de entrada. É a taxa de variação. Se não tem variação, esse capacitor, para sinal contínuo, ele trabalha com um circuito aberto. Então, não tem o sinal de entrada, a saída é zero. Integrador é quando você coloca o capacitor na realimentação. Isso aqui está executando uma integral, tá? Então, ele vai te explicar um sistema pneumático, mas não vamos mexer com o sistema pneumático agora não, tá? Então, o sistema hidráulico, beleza. Aí ele vai explicar uma teoria para você, vai terminar a unidade. Mas, aí o que nós queremos, na verdade? Nós queremos agora ir lá na unidade 4.2.
4.2. Então, lá na unidade 4.2, dá tempo, tá? Como tá gravado, né? Então, a gente termina isso aqui já de uma vez. 4.2. Na unidade 4.2, os controladores P e D. Então, é isso que ele vai te falar. As ações básicas que nós temos é proporcional, derivada, integral, tá? O controlador P tem apenas ação proporcional. O PI tem ação proporcional e integral. O PID tem ação proporcional, integral e derivativa, tá? Tem vários métodos para você fazer esses cálculos. Esses tipos de controladores se mostram muito importantes, né? Um método é o método Ziegler-Nichols, uma ferramenta, né? No livro do Ogata, ele explica calcular esse método Ziegler-Nichols. Então, o que você quer no final das contas, né, é calcular esse KP, esse TI e esse TD, que são as constantes KP, TI e TD, tá certo? Então, aqui ele vai ensinar esse método Ziegler-Nichols. Então, olha lá, ele chuta um valor inicial, esses métodos devem ser encarados como valor inicial para os três valores, para só então, né, com um sistema estável e tendo conhecimento do efeito, que o ajuste. Ele vai fazendo os ajustes até ele encontrar os parâmetros que tornam o seu sistema estável, né? Um dos métodos baseia na resposta do sistema em malha aberta a um degrau, o outro inicia seu processo com ajuste e ganho proporcional de malha fechada. Então, olha lá, ele fez aqui, dada essa planta, ele aplica um degrau na planta. Aí deu essa resposta aqui, tá vendo? O erro aqui em regime permanente está dando 0,045. No livro ele explica com mais detalhes, tá, pessoal? Aí ele traça essa reta aqui, ó. Ele coloca uma determinada reta num ponto na inclinação desse sinal, tá? Em cima desse parâmetro T e desse L aqui, ó, ele tem algumas fórmulas. E essas fórmulas, ela faz um cálculo, né? Olha lá, vamos encontrar o ponto A. O ponto A é esse pontinho aqui, ó. É o que dá a inclinação aqui dessa reta, né? Onde a segunda derivada da função é nula. E traçar uma reta tangente nesse ponto. A distância horizontal da origem, né? A distância horizontal da origem até o ponto onde essa reta cruza aqui o eixo horizontal, a distância horizontal da origem do sistema de coordenada até o ponto de cruzamento da reta define o que a gente chama de L. Então, esse L deu 0,55 segundos. Já a distância horizontal entre o ponto de cruzamento da reta com o eixo, já a distância horizontal entre o ponto de cruzamento da reta com o eixo horizontal e o ponto de cruzamento da reta com o valor de regime permanente define o T, que deu 0,6 segundos. Então, olha lá, o regime permanente é onde ele atingiu o valor máximo. Então, deu 0,5. A partir desse L e desse T aqui, pessoal, ele calcula as fórmulas, olha lá. O KP é T sobre L. Tá? Se for só proporcional. Aí o TI é infinito, né? Porque se for um proporcional integral, a fórmula é 0,9 T sobre L, L sobre 0,3. Se for um PID, ele joga esses valores aqui, ó, tá? Então, o PID pelo método Ziegler-Nichols, ele fez o cálculo KP, TI, TD, ele achou esses valores, essas constantes. Aí ele aplica lá no sinal de novo
e vai refazendo os cálculos, vai ajustando esses cálculos. E aí, na hora que ele fez isso aí, ó, que ele fez esses ajustes, essas interações, né? Ele obteve, então, um sistema com uma resposta estável, um erro regime permanente nulo, sobressinal de 30% e 2,95% e o tempo de subida 0,1. Aqui ele foi bem otimista, né? Papel aceita qualquer coisa. Mas poderia ser que você aplicasse aqueles valores calculados e não desse esse gráfico bonito aqui. Aí ele vai repetir o cálculo de novo até dar o valor que ele quer, tá? Perceba que não utilizamos nenhuma especificação de desempenho, né? Então ele vai repetindo isso até, por isso que chama método de sintonia. Ele vai sintonizando até chegar no gráfico aqui que ele, né, no caso o MATLAB, ele vai fazendo esses ajustes lá de modo que ele encontre um valor aceitável. Então, olha lá, o outro método inicia, aí ele está explicando outro método que eu não vou parar nele aqui não, tá? Mas tem uma tabelinha aqui, ó, tem o método Zigonikos, tem o método pelo lugar das raízes. O objetivo principal é calcular as constantes para o controlador, tá certo? Bom, aí ele usou o método Hauff-Hurwitz, aí ele mudou lá, determinou o valor da constante e o sinal ficou desse jeito, ó, ficou ruim, tá? Eu vou deixar para vocês darem uma olhada aí no... Tem outros métodos, ó. Esse outro método aqui eu vou... Tá meio tarde já, eu não vou explicar, não. Lá no livro está explicando, tá? E, finalmente, pessoal, a unidade 4.3... A unidade 4.3... Faltando 12 minutos para as 10. Não é que eu não vou explicar, tá, pessoal? Porque a dinâmica da disciplina Blended, né? Como eu falei, vocês têm que estudar isso no livro e aprofundando, né? Olha lá, problemas práticos sobre resposta transitória em controladores PID. Ele vai te explicar os três constantes. Ele está dizendo que no próprio MATLAB você pode usar a ferramenta PID. Aqui ele chamou de comando systool, mas é uma versão mais antiga. E essa ferramenta, nem nunca usei ela não, tá? Mas essa ferramenta que eu acabei de mostrar para você, no MATLAB, né, depois vocês podem seguir aí, é uma maneira antiga aí de fazer esse cálculo aí também. Ele está explicando, né, como é que vocês têm que seguir. Aqui é o método lugar das raízes, usando o gráfico de Bode, né? Olha lá, tá vendo o gráfico? Ó? Aquele P-turner lá é isso aqui, ó. Aí vocês podem dar uma olhada, né? Dar uma lida no livro aí, dar uma consultada. Os parâmetros importantes para a gente, ó, são os parâmetros, né? Que é o tempo de subida, o tempo para ele atingir a primeira borda, o tempo, né, que ele demora para atingir o regime permanente, tá? Então, aí o que acontece? Sobre essa questão dos controladores, né? Tem um vídeo de encerramento que eu não vou passar ele aqui agora, mas eu deixei aí um link dentro do próprio desse diretório aí sobre, vou mostrar aqui para vocês. Um link que vocês podem consultar, que são esses links aqui, ó. Então, tem outro comando aí do PID-Data, tá? Esse PID-Data C aqui separa os valores das constantes KP, KI e KD. Então, tem outros links que vocês podem consultar para aprender mais sobre isso aí. Beleza? Então, pessoal, 9h50 agora. Tá meio tarde, né? Eu vou encerrar a gravação e não vou perguntar aí se vocês têm dúvida, porque é óbvio que vocês têm dúvida, né? Vou deixar a gente dar uma refrescada, porque é sexta-feira, e a dúvida que vocês tiverem, pode mandar por e-mail, pode mandar pelo WhatsApp,
E aí eu vou abrir o microfone para tirar alguma dúvida, tá? Mas uns 10 minutinhos aí. E aí a gente encerra por hoje, tá certo? Então, se ninguém tiver dúvida, tá? Eu vou finalizar aqui a gravação. E aí, um bom final de semana para vocês aí. O Breno, o Ailton, já vi que o resto da turma já, já acelerou, tá? Aí eu finalizo aí. Mas se tiver alguma dúvida, é só abrir o microfone aí. Não tem não, geral. Boa noite aí. Valeu. Beleza, um abraço, Breno. Ailton, Ô, Geraldo, boa noite. beleza, um abraço, boa noite. Até mais para vocês. Até mais.